De volta ao seu programa, muito obrigado pela sua companhia aqui todas as tardes na Rede Novo Tempo de comunicação, na Rede Novo Tempo de televisão. Você sabe, toda terça-feira aqui no seu programa é dia de tecnologia. A Samela Carvalho vem aqui sempre nos ensinar um pouquinho desse mundo tecnológico, esse mundo high-tech que às vezes a gente não conhece tão bem, né? Hoje, a Samela vai mostrar pra gente o seguinte: como a gente deve escolher um computador? Como é que a gente escolhe? O que é importante pensar? O que é importante a gente saber na hora de comprar um computador? De repente, tem que ser um modelo que é melhor para a atividade que eu vou desenvolver? Existe um computador que é bom para todo mundo? Enfim, a Samela foi descobrir aí nas ruas qual o melhor computador. Samela, com você. Oi Wagner, hoje eu estou num lugar um pouquinho diferente, estou aqui no departamento de TI, no suporte técnico da TV Novo Tempo, e eu vou mostrar para vocês hoje como escolher um computador, quais são os itens que a gente tem que prestar atenção na hora de procurar um novo computador pessoal, seja notebook ou desktop ou as várias opções que a gente encontra por aí. O primeiro item que a gente vai falar é sobre marca. Quando você começa a procurar um computador, meu conselho é que você comece a buscar pelas marcas que são disponíveis. Hoje a gente tem no mercado inúmeras opções de marcas, de empresas que fabricam computadores, sejam notebooks ou desktops. O meu conselho é que você procure, pesquise bem em fóruns com usuários que já utilizam aquela marca para saber se aquela marca realmente tem uma boa qualidade, se tem um bom suporte técnico. Isso é muito importante. Se você tiver em algum momento um probleminha com o seu computador, precisa trocar uma peça ou alguma coisa, é bom que você tenha comprado uma marca que te dê um bom suporte técnico, que vai resolver rápido o seu problema e que tenha peças à disposição para você não ficar muito tempo sem equipamento. Um outro item que você precisa se preocupar bastante quando estiver procurando um computador é com o HD, o disco rígido, conhecido como hard drive. Então aqui eu tenho um exemplo de um HD. Esse aqui é um HD comum que estava dentro dessa máquina aqui, que está aberto para a gente poder dar uma olhadinha. Então, quando você vai procurar no HD, você tem que pensar em quais são as suas necessidades para esse HD. É aqui que vão ficar armazenados todos os seus arquivos. Então, se você trabalha muito com arquivo de texto, você não precisa ter uma grande preocupação com o tamanho do HD que você vai comprar, com a capacidade desse HD. Agora, se você pretende armazenar muita foto, muito vídeo, muito arquivo de música, por exemplo, você já tem que ter um pouquinho mais de preocupação. Por exemplo, um arquivo de texto, ele vai usar aí mais ou menos 0,01 GB. Já um arquivo de vídeo, por exemplo, um arquivo de 1 hora de vídeo, vai ter quase 1 GB de espaço para caber no seu HD. Jogos, então, chegam a 4, 5, talvez até 6 GB ocupando espaço no seu HD. Então você tem que pensar na hora de escolher qual vai ser o propósito que você vai estar utilizando esse computador. Então, na hora de procurar um HD, não compre um HD muito pequeno, porque se você pretende ficar bastante tempo com o computador, você vai armazenar bastante coisa. Esse é o segundo item que você tem que se preocupar na hora de escolher um computador. Um outro item que as pessoas não costumam se preocupar muito é com o processador. O processador é o cérebro do computador. Ele que vai determinar a capacidade de velocidade, capacidade de utilização do seu computador. Então, quando você escolhe um tipo de processador específico, você precisa ter em mente exatamente aquilo que você quer fazer com o computador. Por exemplo, tem alguns softwares de edição de vídeo e edição de foto, talvez, que alguns processadores não têm capacidade de rodar no computador. Então, se você vai trabalhar com edições pesadas ou com softwares que puxam muito a capacidade da máquina, o seu processador precisa ter uma configuração específica. Quando for pesquisar, pergunte na loja ou com o vendedor em que você está consultando para comprar esse computador, qual é a configuração do processador. O processador é muito importante, eles são sempre atualizados. E conforme os processadores são atualizados, os softwares, os programas que você usa no seu computador também são atualizados. Então, se você tiver um processador muito antigo, é provável que ele não consiga rodar os softwares mais atuais. É por isso que às vezes você pode tentar instalar alguma coisa no seu computador e não conseguir. Às vezes o próprio instalador do software não permite porque o computador não tem capacidade. O último item que a gente vai falar é sobre memória RAM. Memória RAM ela vai trabalhar muito em parceria com o processador. Aqui eu tenho uma memóriazinha para a gente dar uma olhadinha. Essa aqui é uma memória RAM simples, de desktop. É bem comum encontrar essa memória. E o interessante de memória RAM é que, independente do computador que você tiver, você consegue trocar a memória RAM. Então, talvez você esteja com o computador já há um pouquinho de tempo na sua casa e está querendo dar uma atualizada no computador. Procure um suporte técnico, você pode descobrir que o seu computador tem capacidade de colocar outra memória RAM e dar uma atualizada, quem sabe melhorar um pouquinho, e você poder continuar utilizando o computador por mais algum tempo. A memória RAM é a memória aleatória. Então, a gente tem o disco rígido, que a gente mostrou aqui, o HD, ele trabalha com armazenamento de arquivos. A memória RAM, ela trabalha com o armazenamento do que o processador está processando. Então, se você começa a rodar um programa,
A memória RAM vai armazenar as informações daquele programa e vai processar enquanto aquele programa estiver sendo utilizado. Se você tiver pouca memória RAM, pouco espaço em memória RAM, seu computador vai ficar um pouquinho mais lento, vai ter um pouquinho mais de dificuldade de rodar certos programas. Então, memória RAM é sempre bom ter bastante. Se você pretende rodar vários programas ao mesmo tempo, ou programas que são muito pesados, a memória RAM é que vai determinar se seu computador vai conseguir rodar esses programas ou se você vai ter dificuldade na utilização. Espero que você tenha gostado das dicas que a gente deu aqui hoje, que isso possa te ajudar na escolha do seu próximo computador. E a gente se encontra na próxima terça-feira no nosso quadro de tecnologia. Valeu, Samela! Agora ninguém mais tem desculpa, todo mundo já sabe qual o computador certo para cada atividade aí. É só você saber direitinho para que você vai usar esse computador. Nosso programa de hoje, a gente está falando sobre saúde bucal, inclusive várias perguntas aqui chegando sobre como cuidar melhor da saúde. Então a gente está recebendo aqui uma dentista, é a doutora Daniela Camões. Muito obrigado pela presença, viu, doutora Daniela? Obrigada a vocês pelo convite. Para quem não conhece a doutora Daniela, é a esposa do Chapolin, que você acompanha todos os dias aí no Conexão Jovem. Acho que você já está familiarizada aqui com o ambiente, né? Já veio acompanhar o maridão algumas vezes? Já vim, já. Ele deu alguma dica? Falou assim, fica tranquila, vai ser tudo fácil. Ele deu. Conta aí uma dica que ele deu, vamos ver. Pra sorrir sempre. Nada melhor para uma dentista do que sorrir sempre, né? Verdade. Já mostra o cartão de visita. Doutora, olha só, a produção separou uma pesquisa aqui dizendo o seguinte. Então, o ser humano ele tem 32 dentes, né? Mas a Faculdade de Saúde Pública da USP mostrou que metade dos brasileiros entre 35 e 45 anos perdeu ao menos 12 dentes. E cerca de 80% dos idosos no país tem menos de 20 dentes dos 32, que seria o número ideal. Eu fiquei um pouco, confesso, assustado com esses números. Parece que a população brasileira realmente vai perdendo toda a dentição ao longo da vida. Isso é estritamente pela falta de cuidado? A falta de cuidado está associada diretamente à perda dental, né? Mas o Brasil veio de uma filosofia mais curativa. Procurava-se o dentista quando tinha algum problema estabelecido. Quando já estava com dor, às vezes o alimento já estava fraturado, e já estava perto de ser extraído. Então, então vamos tirar. Aí tirava um dente, aí seguia nessa linha. Atualmente, a filosofia que se prega nas faculdades é preventiva. Antes de se estabelecer algum problema, a gente já corta antes que ele desenvolva e venha a ser perdido um elemento dental. Claro, até uma coisa simples, né? Uma cárie, se ela é identificada quando ela é ali um pontinho, então você faz uma correção, é muito mais fácil do que quando já é muito maior o problema, né? Exatamente. Hoje em dia a gente sempre tenta intervir antes do problema acontecer. Antes de ser esse pontinho de cárie, fortalecer o dente para que esse pontinho não vire uma cárie maior, né? Uhum. Quando já tem a cárie, a gente evita que ela progrida e atinja as estruturas mais internas do dente e venha dar um canal, né? O famoso tratamento de canal. Se der o canal, a gente evita que perda-se uma parte do dente e se preserve a raiz. A gente evita ao máximo que venha a perder o elemento dental completo, né? A coroa, que é a parte que aparece para fora da gengiva, e a raiz também. A gente evita que essa hora aconteça. Se essa hora acontecer, a gente tem que partir para um tratamento de prótese, né? Para reposição desse elemento perdido. Tudo que eu vejo, então, se chama coroa? O que está para fora da gengiva se chama coroa? Isso. Porque dente é todo o contexto, a raizinha que está ali dentro. A raiz, que fica dentro do osso ali, é por dentro da gengiva, e a parte que aparece quando a gente sorri para fora da gengiva é a coroa. Agora, doutora, será que é por isso então que se desenvolveu esse medo do dentista? Porque, né, o tratamento era sempre só, tem um problema, então vamos resolver o problema. E aí geralmente está associado a mais dor do que simplesmente uma prevenção. Acho que é meio que por aí que se desenvolveu esse medo absurdo de sentar naquela cadeira do dentista, né? Tem todo um contexto assim de medo do desconhecido, né? Você não sabe se vai doer, quando vai doer. E se a gente precisa colocar uma anestesia também, tem aquele medo da injeção,
com agulha, né? Então, assim, prevenir é muito mais barato, menos dolorido, né? E mais rápido do que se fazer uma intervenção mesmo. Você sente o cliente chegando lá e... Ai, doutora, vai com calma, doutora, tô com medo, e fica suando até frio? Acontece bastante. Geralmente a primeira frase que eu escuto depois do bom dia é: doutora, não é por nada, não é nada pessoal, mas eu não gosto de dentista. Então é uma coisa que eu nem... Nem se incomoda mais, né? Já faz não parte. Levo pro lado pessoal, porque é uma carga, né, de trauma que a pessoa leva ali e é uma hora que a pessoa evita de ter que passar por aquilo. E às vezes acaba piorando até um processo que seria mais simples de ser resolvido, né? Então, Mas você é bem calma, parece ser bem delicada. Eu acho que o pessoal, quando vai lá pro consultório, já fica um pouco mais tranquilo, né? Quando você começa a conversar e começam a ver seu trabalho. Eu acho que eu sou uma profissional que às vezes precisa ser firme, a gente é, assim, tudo. Mas eu sempre levo pro lado da brincadeira, boa, da assim. descontração, e acaba sendo mais fácil, né? Mas sempre pro paciente sempre é difícil. Quando a gente se coloca na posição dele, aí a gente começa a perceber um pouco do que é passar por um tratamento que você não tá vendo, né? Você tá escutando muito barulho, né? Que o motorzinho tá ali trabalhando. É muito desconfortável, né? Manter a boca aberta por muito tempo também não é legal. Então aí a gente entende. Pois é. Ninguém gosta muito, mas tem que ir lá. Eu vou falar a verdade, viu? Não tem muito problema não. Eu chego lá na cadeira da dentista, eu até deito assim, dou uma descansadinha. Um abraço para a doutora Luciana Costa, que é minha dentista lá em São Paulo. A gente vai fazer uma paradinha rápida pro intervalo. Mas na volta a gente vai continuar conversando aqui. Você vai conhecer, inclusive, vários tipos diferentes de escovas, como a gente faz para escovar a língua, como é que a gente usa o fio dental, todos os utensílios. E a gente volta a conversar aqui com a doutora Daniela Camões. Não sai daí, o seu programa volta daqui a pouquinho.